O ser humano é um ser social. Agora faço uma pergunta para você: quanto dos seus resultados depende das outras pessoas? Ou ainda, quanto que as outras pessoas prejudicam os seus resultados? Como é que você pode usar as outras pessoas para te trazer mais recurso em forma de energia, conteúdo, aprendizado, interação? É exatamente esse o tema da discussão no capítulo de hoje. Salve, salve pessoal, André da Brain Power, Academia Cerebral, criador do método Reprograme Seu Cérebro, e esse é mais um dos nossos capítulos diários aqui dessa série Reprograme Seu Cérebro, para você entender um pouco melhor o funcionamento dessa máquina incrível e colocá-la para funcionar a seu favor. E quando eu digo colocar a funcionar a seu favor, isso significa usar todos os recursos que a gente tem ao nosso redor a nosso favor, inclusive as outras pessoas. Eu sei que é um pouco esquisito falar que pessoas são recursos, mas como de fato isso interfere na nossa gestão, da nossa energia, da nossa capacidade de ir adiante, então sim, a gente deveria entender como que as outras pessoas nos beneficiam, como elas nos atrapalham. Afinal, nós somos e sempre seremos seres sociais. Foi assim que a gente sobreviveu ao longo dos tempos e foi assim que a gente simplesmente está aqui até hoje. A gente realmente depende em grande parte dos outros. Porém, aqui algumas pequenas ressalvas. A gente depende dos outros, mas muito mais para proteção, estabilidade, para a gente realmente ter uma comunidade, se sentir parte de um todo, e isso sim nos traz segurança, facilita uma série de coisas, acesso a uma série de coisas. Agora, quando a gente fala de liberdade, de crescimento, de coisas que você ambiciona para você e você realmente quer sair da média, você realmente quer ser diferente das outras pessoas, o jogo tende a ser bastante diferente, especialmente porque existe uma pressão, saiba você ou não, esteja você consciente em relação a essa pressão ou não, mas existe uma pressão da média das outras pessoas, chamando você isso de sociedade, chamando isso você de amigos, não importa o nome que você coloca, mas sempre que você tende a ser um pouco diferente das outras pessoas, existe uma pressão para você voltar à média. E isso vai desde as pequenas coisinhas, quando você fala, eu não vou mais comer açúcar, de repente você está numa mesa de jantar ou num almoço com os amigos, todo mundo pede a sobremesa, as pessoas vão virar para você e falar, cara, que mal tem, é só um bolinho, é só isso, é só aquilo. Quando você realmente quer estudar mais, você fala, realmente agora eu vou passar nessa prova, estou empenhado. E aí você estuda a semana inteira, chega no final de semana e fala, não, eu realmente estou empenhado, isso é o meu objetivo, eu estou sério em relação ao seu objetivo. E aí o que as pessoas vão dizer para você? Cara, não precisa de tudo isso, pelo menos no final de semana vai descansar. Cara, o que os outros têm a ver em relação ao seu objetivo? Neste momento em que você sentir que existe uma pressão para você ser simplesmente mediano, medíocre, você tem que refutar. E aqui eu vou deixar uma frase que eu gostaria que você guardasse para todo o sempre, de tão relevante que ela é. Se você busca uma vida diferenciada, você tem que se preocupar muito mais com as suas convicções do que com as opiniões. As opiniões vão sempre te jogar para a média, as convicções vão te fazer destoar, mesmo que para as outras pessoas eles vão dizer, cara, você é louco, imagina gravar um vídeo todo dia, para que isso? Para que trabalhar mais que os outros? Para que não fazer isso? Para que isso? Cara, a média não faz isso, por que você está sendo diferente? Qual é a justificativa? A justificativa é simplesmente que eu não quero ser igual à média. A justificativa é que eu realmente quero deixar um legado. A justificativa é que eu quero gerar impacto no mundo. A justificativa é que eu não quero viver simplesmente para ser igual a todo mundo, que passa pela escola, vai para a faculdade, pega ali uma primeira dívida para já ter a casa, primeiro carro, depois casa, depois começa a trabalhar, sempre trabalhando ali para uma coisa que talvez ela não acredite, achando que é isso, o que está tudo certo. Se você fizer exatamente isso que eu te falei, seria péssimo. Porém, ninguém vai reclamar de você, porque você vai comer doce igual aos outros, você vai beber igual aos outros, você vai se divertir igual aos outros, você vai não se divertir no seu dia a dia igual aos outros, ou seja, você vai ter assunto para reclamar das mesmas coisas, ou seja, você é exatamente igual aos outros. Então, lembre-se sempre disso. Os outros são importantes como fonte de inspiração, mas o que eu te digo é, selecione muito bem os outros que fazem parte da sua vida. Existe uma citação batida por aí, que você é a média das 5 pessoas que você convive. Portanto, selecione com bastante carinho as pessoas que vão trazer essa opinião, que vão servir para você como inspiração, e use exatamente com esse ponto de vista como os outros podem me dar mais energia para ir para o caminho que eu já sei que é o caminho
que eu quero para mim. Logo, se eu já tenho clareza da minha visão, se eu já tenho clareza de aonde eu estou indo, eu não busco mais a aceitação das outras pessoas. Inclusive tem um vídeo dos mais clássicos aqui do Brain Power, que é quando realmente as pessoas me falavam muito: André, fala mais devagar. E o que acontece é que quando você começa a aceitar o que as outras pessoas querem que você seja, você deixa de ser você mesmo. Você se força a existir para ser aceito pelas outras pessoas. Veja esse vídeo, ele é um vídeo que mostra o quão caro é o preço que você vai ter que pagar para realmente ser aceito. É uma dívida de infelicidade. Você começa a entregar a sua felicidade para ser aceito. Chega num ponto em que você simplesmente fez tudo que todos te disseram que você deveria fazer. Você olha para sua rotina, você olha para o seu lado e você fala: cara, não sou eu, não é a vida que eu gostaria, não cheguei onde eu queria chegar, exatamente porque você foi passo a passo se tornando o que os outros queriam que você realmente se tornasse. Então eu vou te explicar aonde você deve realmente colocar o seu foco, mas como a gente só faz o que realmente a gente acredita, o que a gente realmente conecta, eu quero te mostrar algo real, quero trazer um dos milhares de exemplos de vidas transformadas aqui no Brain Power, para você ter o tipo de sentimento e perceber o tipo de sentimento que esse tipo de controle de você mesmo, isso vai gerar em você. Então deixo vocês agora com a Carol. Eu sou a Carol, tenho 31 anos e sou consultora de moda. Sempre tem aqueles pontos que pegam mais pra gente, que existem áreas do nosso cérebro que a gente deve estimular e outras que a gente não deve, né? Como a amígdala e o núcleo accumbente, né? Quer dizer, se você estiver estimulando a área errada, no caso é a amígdala, então você não vai sair do lugar, né? Você fica uma pessoa bloqueada. Você tem que estimular lá o núcleo accumbente para poder realmente ganhar aquelas injeções de ânimo, otimismo e etc, né? Quem ainda não chegou nessa aula, veja que é fantástica, né? Mas a questão é, eu não sabia disso. A chave, a ferramenta para a transformação está na gente mesmo, né? É uma coisa incrível, quer dizer, a gente não depende de ninguém. E descobrir que a gente não depende de ninguém é gratificante demais, gente. Isso é simplesmente fantástico. E assim, gratificante demais descobrir que essa transformação realmente só depende de mim. Estou muito satisfeita com o curso, tão satisfeita que eu comprei o Neuropersuasão agora, né? Também estou animadíssima aí com o curso. Muito legal, Carol. Muito obrigado pelas palavras. Parabéns aí pelas transformações. Realmente, primeiro, entendimento de como o nosso cérebro funciona é extremamente libertador. E é exatamente isso que eu gostaria que você entendesse. Para você ter resultados, você precisa controlar as suas faculdades mentais, o seu foco, a sua intensidade, a sua vontade, a sua motivação. Depender dos outros seria como um esportista que depende somente para treinar quando o dia está 100% perfeito, quando está sol, quando a umidade está adequada, quando a pressão está perfeita, sem poluição. Nesses momentos, neste cenário, é um esportista que vai treinar de repente só 1% do que realmente ele deveria treinar, porque ele ficou esperando um cenário perfeito. Quando você tiver de fato o controle desse processo, você vai agir independente da pressão externa, do que os outros vão te dizer, do clima estar perfeito. Você realmente vai entrar em ação na hora em que você sabe que você tem que fazer, exatamente porque você não depende das opiniões. Você vai adiante de acordo com as suas convicções, mesmo que os outros te digam que, poxa, você está sendo louco para isso, sem depender do ambiente externo, das pressões, do clima, de absolutamente nada, porque você não depende das opiniões, você vai adiante de acordo com a sua convicção, mesmo quando todo mundo ao seu redor disser que você é louco. Ou seja, eu sugiro sim que você faça o que você tem que fazer, independente da opinião das outras pessoas. Porém, use as outras pessoas, afinal a gente vive em sociedade, para aprender, para se inspirar, para descobrir como é que você chega lá mais adiante, mas tenha a sua convicção. Pessoas com convicções são pessoas que têm personalidade, pessoas que a gente admira, pessoas que a gente quer ser igual. Pessoas que são iguais à média são simplesmente mais uma voz na multidão. A gente simplesmente ignora, a gente não quer ser uma pessoa ignorada, a gente quer deixar um legado, a gente quer transformar, a gente quer olhar para a nossa vida e sentir orgulho do que a gente faz. Então é exatamente esse o caminho que eu sugiro que você faça. Em primeiro lugar, entenda como o seu cérebro funciona, por que de certa maneira ele sim se prejudica quando alguém te diz algum tipo de opinião que vai contrário à sua convicção. Para as pessoas que não entendem esse processo, essas opiniões vão minando a motivação, a energia, a intensidade, e aí pouco a pouco você vai cedendo e vai se tornando exatamente igual a todo mundo. Então, para isso não acontecer, não deixe de entrar aqui em reprogrameseucerebro.com.br. Aqui eu já te dei um primeiro ponto, talvez um dos mais importantes, que é a consciência. Consciência de que as suas convicções que são que vão te levar adiante. Sem convicção
você depende de opinião. Não faça isso com a sua vida. Então não deixe de entrar aqui em reprogrameseucerebro.com.br mais uma vez para você participar da nossa próxima jornada da reprogramação cerebral, que vai ser um evento fantástico. Já estou super ansioso para chegar. Uma série de aulas online gravadas, PDFs, e-books para você baixar e realmente começar a entender com muito mais intensidade o que acontece nessa máquina incrível que a gente tem, porque ela é tão interferível, se é que existe essa palavra. Por que a gente se prejudica tanto com base na opinião de outras pessoas, com base em dificuldades, com base em problemas? Qualquer coisinha acontece e a gente simplesmente desmorona. Isso não pode acontecer. Você tem sim que ter convicções, você tem que ter entendimento, você tem que estar no controle dessa máquina que é o nosso cérebro. Então é exatamente para isso que eu te convido. reprogrameseucerebro.com.br. E se você teve algum insight, alguma sacada, algum clique mental, algo que realmente tocou para você como algo relevante, deixa aqui embaixo. Para mim é super importante a sua contribuição, a sua participação. Afinal, não gostaria de fazer isso sozinho. A gente está aqui em comunidade, aprendendo em conjunto e crescendo em conjunto. E é exatamente essa a minha expectativa, é te ver crescendo, contribuir de alguma maneira, mesmo que seja só com uma reflexão para você realmente crescer. E para mim é super importante saber que isso está acontecendo e vice-versa, a gente crescer aqui em conjunto para isso acontecer. Então não deixa de clicar em curtir se você gostou do vídeo de hoje, se você gostou da reflexão que você teve, se isso abriu a sua mente de certa maneira. Então deixa aqui embaixo seu comentário, para mim é super importante. E se você acha que isso pode beneficiar alguma pessoa, não deixa de encaminhar para ela ter essa mesma reflexão que a gente teve neste exato momento, porque essa necessidade de validação, de pertencimento pode trazer alguns benefícios, mas o grande problema é que os malefícios, eles são ocultos e a gente não percebe, e começa a acontecer com a nossa vida, com os problemas que a gente tem, e a gente vai simplesmente se perdendo e a gente não chega nem perto dos objetivos que a gente tem, simplesmente por fatores que às vezes a gente nem está ciente que estão acontecendo. Então encaminhe para ela, e para você não perder o próximo capítulo, em algum lugar aqui ao redor desse vídeo tem um botãozinho assinar, clica nele, clica em notificações, que aí o YouTube vai te notificar do nosso próximo capítulo, nossa próxima reflexão diária. Todos os dias, 19 horas, um novo vídeo, uma nova sacada, para você ter mais controle dessa máquina incrível, colocando ela para funcionar a seu favor. Faça tudo isso que a gente discutiu sempre na hora da discussão. Pense em como é que você implementa e implemente hoje. Afinal, o seu futuro começa hoje. No brain, no game. Até amanhã.